Agora, o que configura, por exemplo, um assédio numa empresa profissional, numa empresa de trabalho, por exemplo, Um assédio trabalhista? moral, né? Assédio moral e assédio sexual. Tem se falado muito em assédio, muitas pessoas têm, inclusive na internet, colocado depoimentos falando de empresas que trabalharam, né? Grandes empresas, falando a respeito do assédio que elas sofreram. Porque assim, eu já trabalhei em várias emissoras de rádio e televisão, de comunicação, em assessorias de imprensa, e como você é assediado profissionalmente, né? Como é que o teu chefe, teu patrão, digamos assim, né? A pessoa que te paga, teu contratante, até que ponto o assédio realmente se torna um assédio? Quais são as provas? Hoje eles já aceitam prova de telefone, celular, não é? Doutor, de mensagem de áudio, de gravações, porque teve um tempo, no começo não aceitavam, né? Mas quando você é A inteligência artificial agora me dá medo com relação a isso, porque essa inteligência artificial faz muita coisa. Mas assim, o que configura um assédio na empresa, no núcleo trabalhista, assim, numa grande empresa ou pequena, enfim, em casa também, o que configura? Então, Dina, ó, o assédio, ele pressupõe uma reiteração de conduta, tá? O assediador, ele pratica um ato de dominação sobre o assediado, né, de forma reiterada, né? Se você tem um fato isolado, você pode até configurar uma situação em que seja dano moral, mas é um fato isolado. O assédio, ele primeiro pressupõe-se uma reiteração da conduta do assediador em face do assediado, tá? Então, o assediador, o que ele quer? Ele vai humilhar constantemente o assediado, tá? Ele vai colocar o assediado numa posição de inferioridade, fazendo com que ele se sinta inferior aos demais colegas de trabalho. Ele vai fazer uma comparação com os demais colegas. Apelidar, por exemplo, uma conduta, você não produz, você é lerdo no que faz, você é uma laranja podre aqui no meio, sabe? Então, assim, mas conduta reiterada, e às vezes até na frente de outros colegas fazendo comparativo. Então, ela vai se reiterando ao longo do tempo, de modo a minar a resistência do assediado, tá? De modo a minar. Você tem aquelas pessoas que sabem lidar com isso e dão uma volta por cima e falam, epa, peraí, basta, eu não aceito isso, tá? Mas, de modo geral... Acabam se submetendo por conta da necessidade de se manter no emprego. Exatamente. Então, vai cedendo. E quanto mais cede espaço, mais o assediador cresce, tá? Então, o que isso leva? Muitas vezes o empregado a adoecer, né? E problema de depressão, problema de baixa autoestima. Você começa a ter uma série de problemas, insônia e etc., que realmente prejudicam muito a saúde. E aí, eu digo o seguinte, o primeiro passo como é que você evita o assédio? Como é que você prova também, né? Você tem que denunciar. Para que o assediador pare, você tem que fazer denúncia de algum modo. Mas como fazer trabalhando? Porque existe na lei que você pode me sentir assediada, me sentir ofendida, né? Eu sofri um bullying no meu ambiente de trabalho, eu posso denunciar e continuar a não ser demitida, porque quem pensava nisso no passado, né? Se você fosse reclamar do teu chefe que ele falou que você tá com a unha pintada errada, ele já te demitia por justa causa e pronto, né? Você não podia fazer mais nada, a não ser entrar na justiça e requerer seu direito. Mas e aí? A gente pode fazer uma denúncia, por exemplo, trabalhando? O Ministério do Trabalho, por exemplo, tem um canal de denúncia anônima. Então você pode denunciar anonimamente e eles protegem o denunciante, tá? Você pode denunciar tanto no Ministério do Trabalho quanto na Secretaria de Relações do Trabalho, tá? Mas o Ministério do Trabalho tem um canal específico para isso. Hoje as grandes empresas também têm canal para isso, tá? As grandes empresas trabalham com política de compliance, então tem um canal para que você faça denúncias quando há casos de assédio. Então, se você trabalha numa grande empresa, é importante que você já utilize os mecanismos internos da empresa. E eles também preservam, porque as grandes empresas, de modo geral, Dina, elas não querem figura de assediador no meio deles. Ele não ganha nada com isso, tá? O empregador não ganha absolutamente nada. Muitas vezes é um assediador que é contratado, talvez porque o RH não fez uma análise mais criteriosa do perfil daquela pessoa, do perfil comportamental daquela pessoa e acabou contratando um cidadão que não tinha o devido preparo. É um assediador nato, né? Ele é aquele que quer dominar pelo chicote e humilhando os outros. Então, o que eu digo é isso. A prova do assédio,
ela é até muito mais fácil de ser feita, porque o assediador normalmente ele faz questão de assediar na frente de outras pessoas. Ele faz comparativos, tá? Então, a prova do assédio ela é muito mais fácil. E você tem várias formas de provar, como a gravação hoje, que não é interlocução com a pessoa, vocês não participam da conversa, ela é aceita. Você tem colegas de trabalho que presenciaram o assédio, que vão ser ouvidos no processo, tá? É uma prova mais fácil de ser feita. Sem punição? Eles podem ser ouvidos sem punição? A justiça As testemunhas, sim, resguarda, claro. Não, que não há tenha perseguição, que não aconteça perseguição no ambiente de trabalho? Não, veja bem, eu te falei, você sabe qual é o grande... A situação mais difícil é quando se trata de uma empresa pequena e que o assediador é o próprio dono da empresa, tá? Pois é. Aí é uma situação diferente, certo? É uma situação muito diferente, muito mais complexa quando o assediador é o dono da empresa. Quando você fala em grande empresa, como eu te falei, as grandes empresas têm política de compliance. Eles não querem assediador no meio deles. Quando é uma empresa pequena e que o dono é que é o assediador, a situação é mais complexa. Mas normalmente o que acontece quando você tem a figura do assediador, que é o dono da empresa? A rotatividade de empregado é muito grande, porque as pessoas não aguentam e vão embora, tá? As pessoas não aguentam e vão embora. Então você não tem tão dificuldade em encontrar e produzir prova, tá? Quando tem uma empresa que tem rotatividade. Se não, você pode se municiar, como eu te falei, é gravar, tá? Tem várias situações em que o empregado grava a prática do ato de assédio moral. A prova mais difícil até que eu vejo é do assédio sexual, porque a diferença, né, entre um e outro é que o assédio sexual tem conotação sexual, tá? Ele pode até assediar moralmente com a obtenção de chegar a um favorecimento sexual, tá? Ele pode, né, ameaçar de demitir o tempo todo, coisas assim podem acontecer também. Quando o assédio é sexual, ele é mais difícil, porque normalmente o assediador aí age, como diz, na surdina, né? Em um momento em que está só ele e a pessoa assediada. Mas a gente vê que o assediador, como ele não pratica isso só com uma pessoa, ele pratica com várias. Então, uma coisa eu digo pra você, viu, Dina? Quem faz coisa errada, uma hora a casa cai, certo? Uma hora a casa cai e vem à tona. E a pessoa assediada, como eu te falei, ela pode se municiar de gravação, ela tem que começar a produzir, tá? Ela tem que começar a ver como é que ela deixa isso registrado. Mas tem a história do medo também, né? Tem um medo que muitas vezes faz com que a pessoa fique paralisada e não consiga fazer essa denúncia, não consiga fazer essa quantidade de provas existentes para poder, ou porque depende, ou porque realmente tem medo, né? O emprego não tá fácil, né? Dina, veja... Eu acho que o medo o medo ali é um grande inimigo, doutor. Mas, Dina, o medo, assim, todo medo é paralisante, tá? Todo medo é paralisante. E tem uma pesquisadora que fez um estudo e disse que o maior medo que as pessoas têm é de falar em público. Essa pessoa disse que o maior medo das pessoas, o medo de falar em público seria maior até mesmo do que o medo da morte. Você tem ideia, né? Então, o medo é paralisante. Você tem que começar a aprender a lidar com medo, certo? Você tem que começar a aprender a lidar com medo. Eu não consigo, porque, Dina, eu sei que cada um, e é óbvio, cada um tem a sua formação psicológica, cada um sabe até onde pode ir, você sabe que as pessoas são diferentes. Mas o que eu digo é que cada um tem que ter resiliência suficiente e parâmetros de até onde eu vou, até onde eu suporto, bem definidos. Sabe por quê? Porque a vida é curta. Lembra que eu te falei da minha sensação de efemeridade? Eu aprendi desde cedo a não me curvar ante nenhuma situação, certo? A não me curvar. Foi uma coisa que eu aprendi com os meus pais, tá? E alguém pode até pensar que eu vim de família rica. Não, eu não vim de família rica, não, Dina. Não vim de família rica, certo? Não vim. Em absoluto. Vim de família humilde e aprendi a conquistar, mas aprendi a lutar. Então, o que eu digo para cada um é: cada um tem dentro de si uma força que nem ele conhece, sabe? Ele tem uma força surpreendente. Quando ele precisa, essa força aflora e ele consegue enfrentar e contornar situações mais difíceis. Agora, quando tem situação em que o comodismo faz com que a pessoa vá deixando as coisas acontecerem. Mas na hora que alguém que resolve dar um basta em uma situação, tenha certeza que a força aflora, vem e ela resolve. Porque todo mundo, veja, todo assediado, uma hora ele dá um basta. Uma hora ele dá um basta. Uma hora ele diz chega. Digo isso porque eu já vi. Mas às vezes acaba acontecendo de uma maneira trágica, né? Mas veja,
Mas aí é que tá. Acaba chegando num nível que a pessoa não suporta de fato e vai para vias de fato, né? Veja só. Tem muitos casos assim. Não, aí a gente vai para uma outra seara, tá? Aí a gente vai para uma outra seara que já é uma predisposição à depressão, tá? Se a gente for falar sobre depressão, pessoas bem-sucedidas, muito ricas, se matam, na verdade. Atores famosos, não, estou falando com relação a bilionários. pessoa se revoltar, não aguentar mais, não é só entrar em depressão, não. É tirar a vida de quem está provocando isso, né? Do assediador? Porque quando não tira a vida própria, temos vários casos na mídia que a mídia divulga, acaba indo de vez de fato. Fala assim, eu não aguento mais, vou lá e tira a vida da pessoa. São situações. É como eu te falei, a reação. Limite, né? Toda ação tem uma reação, né? Toda ação tem uma reação e assim, Gina, e cada um reage de uma forma, né? Cada um reage de uma forma. O que é importante? Que cada um se conscientize que é preciso denunciar o assédio. Acho que o primeiro passo é esse, tá? Porque quando você permite, o assediador só cresce. Quanto mais você permite, mais ele cresce. E mais a situação se agrava. Então, você tem que dar um basta no primeiro momento. Você compreende? E é preciso ter força, é preciso buscar. Eu digo sempre que a vida imita a arte, né? A arte imita a vida, mas tem uma canção, acho que é Milton Nascimento. É preciso ter força, é preciso ter garra, é preciso ter gana sempre, né? Quem traz no corpo essa marca é mais ou menos assim, né? A canção. Então, assim, é preciso ter força, é preciso ter raça. É não se acomodar. É sempre dizer assim, chega, aqui eu não vou mais. Porque senão a situação só vai se agravar, Gina. Você entende? É uma situação muito complexa. O assédio realmente é uma situação complexa.